Olá, minha gente, professor Nelson Sartor aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre dois assuntos aqui que são muito importantes, que uns representam recursos de linguagem e outros erros que nós cometemos, né? Nós vamos falar sobre os vícios de linguagem, que são erros, desvios que nós cometemos na fala ou na escrita, e as figuras de linguagem, que são recursos expressivos, simbólicos, artísticos, de uma série de fatores. Mas é importante a gente diferenciar um do outro, né? Que enquanto é um recurso linguístico, uma figura, né? Uma linguagem figurada, o outro é um erro cometido. A gente vai começar falando sobre esses vícios de linguagem, que é para a gente poder entender o processo deles. Lembrem-se que é através dos exemplos que nós captamos essa informação, porque a gente vai ter que associar uma nomenclatura a um recurso, a um vício, a uma figura. Então, é importante prestar atenção, mas sempre ter com você a expressão, ou seja, você sempre tem que ter com você o referencial de um exemplo com o nome da estrutura, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Olha aqui, deixa eu ficar pequenininho, né? Porque se eu ficar na frente, ninguém vê nada, olha só. Então a gente vai começar vendo os primeiros aqui, ó. O primeiro deles é a ambiguidade ou anfibologia. Olha cada nome, né? Falou assim, por que é ambíguo? Porque tem duplo sentido. Por que é anfíbio? Porque está na terra e na água. É mais ou menos uma figura dentro do nome. É o duplo sentido intencional, tá? Então quando você fala assim, ó, venceram os brasileiros os argentinos. Quem venceu quem? Tá? Nessa colocação a gente sabe o seguinte, que um vence o outro. Tá? Quem vence, vence alguém. É um verbo transitivo direto, mas um dos dois deve ser sujeito. Nesse contexto, para você criar o quê? Uma ironia, né? Cada um que defende o seu. Depois, Lindalva, via Neide no shopping com sua irmã. A irmã de quem? Da Lindalva ou da Neiva? Então vejam, isso é ambiguidade. Principalmente presta atenção com o pronome, tá bom? Aqui, ó. O pronome possessivo sua dá muita ambiguidade, eles adoram usar isso daí, tá? Pessoal, o que é o barbarismo? Barbarismo é o jeito errado, né? A gente pode dizer que o barbarismo é, na verdade, um problema, olha só, porque isso daqui ele se destaca bastante, né? Fala, o uso incorreto de um termo devido à pronúncia, à escrita, né? Fala assim, ó, quem não tem problema é porque já morreu, tá bom? Tá, uso incorreto. Outra aqui, ó, muita gente não gosta de uva passa no arroz. Pessoal, ali o que acontece? O passa é com dois S, e não com C cedilhado, erro ortográfico. Ou então aqui, ó, ele comprou uma dúzia de ovo. Não, né? Falando de ovos, a pronúncia correta da palavra ovos é ovos, com a vogal O aberta. Só que isso daqui não é um erro de escrita, é um erro de fala, tá? É a pronúncia que é errada dentro desse contexto, tá? Porque você tem aqui o que nós chamamos de plural metafônico, né? Um ovo, dois ovos, um osso, dois ossos e assim por diante, tá bom? Depois, cacofonia ou cacófato. Esse daqui é interessante. É quando você junta duas palavras e na aproximação delas você forma uma outra que não era intenção sua, que muitas vezes dá um som desagradável. É como você fala, nossa, ele cometeu uma cacofonia. Ao dizer uma cacofonia já apareceu um macaco ali no meio. Tá? Então ele diz assim, ó, ué, a Júlia estava aqui perto de mim. Cadê ela, gente? Né? Cadela, é a cadela, né? Ou seja, fica feio, tá? Você disse que me ama, mentirosa, não ama nada, né? Não ama nada, ama nada, manada, né? Falou seu coletivo, então você não vai fazer, fica feio. Vejam, são construções intencionais que se tornam ridículas, feias, que prejudicam a comunicação. Então você tem que entender, será que na soma das palavras algum som novo está surgindo? É o cacófato, tá? Lembra? Uma cacofonia é o cacófato, tá? O barbarismo é aquela barbaridade que se comete. Vamos lá, estrangeirismo. Pessoal, é o uso de uma estrutura estrangeira, como ele diz aqui, ó, quando já existe uma forma nossa aqui, né? Para que você dá a opção de usar o estrangeirismo, sendo que você tem uma aqui? É aquilo lá,
Fiquei chocado quando vi em um outdoor. Para que outdoor se não quer um cartaz? Tá? Não acrescenta nada a isso. As pessoas têm uma mania de fazer isso. É a mesma coisa que dizem que George é um gentleman. Que gentleman? Ele é um cavalheiro. Né? Parece que assim, é para poder dar mais graça à coisa. É uma tolice. Olha um exemplo interessante. Ó. Ele se hospedou no luxuoso hotel. Falou, que luxuoso hotel? Falou assim, esse negócio de você trazer luxo assim, ó, o nome do hotel é luxuoso, tá? Portanto, o mais adequado seria o hotel luxuoso, tá? Mas por que as pessoas dizem luxuoso hotel? Porque isso daí é a forma de inglês falar, em que ele mostra o adjetivo antes, essa estrutura invertida, em que o adjetivo vem antes do substantivo. Não. Né? Ele vai lá no Plaza Hotel, é Hotel Plaza. No Plaza Shopping, não, é o Shopping Plaza. As pessoas gostam de fazer isso daí, né? De copiar. Parece que o estrangeiro tem mais valor do que o nosso. Eu, como professor de português, abomino isso daí, tá? Entendido? Então é aquele uso desnecessário. Eu vou comer um hot dog. Come um cachorro quente, o nosso é bom, tá? Para com isso. Olha só, hiato, entenda. O que é o hiato como erro? É quando você repete muitas vezes a mesma vogal. Olha só, é vogal, lembra? Hiato é vogal? Então aqui, ó. Hoje vou olhar o filho do Oswaldo. A repetição da letra O, muito intensa, que fica soando no ouvido, tá? Olha só, colisão é já o contrário. Colisão é quando você tem consoante. Hiato é quando você tem repetição de vogal. Colisão é quando você tem repetição de consoante. Tá aqui, ó. Não quero que você queira quem não te quer. Que. Tá bom? Então, a repetição é a ideia. O eco é uma ocorrência, quando acontece uma sonoridade, é como se fosse uma rima, só que sem querer. Tá? Então, por exemplo, na verdade, a maioridade traz responsabilidade, não liberdade. É feio isso, essa repetição do dade. Sabe? Parece que você está querendo elaborar, sendo que você está querendo dar uma informação. Você desvia a intenção do texto por causa de um erro. Tá? Então, não pode. Mesma coisa, pleonasmo é uma expressão que tanto você pode encontrar como vício de linguagem, como recurso de linguagem. Tá bom? Então, alguns erros, assim, o erro é o chamado pleonasmo vicioso, por isso que ele está ali, né? Vou até escrever aqui, ó, pleonasmo. Então, você tem aqui, ó, pleonasmo vicioso, tá? Então, pleonasmo como vício, não como recurso. É quando você diz entrar para dentro, sair para fora, levar um tombo, entendeu? Aqui, ó, ele estava muito irritado quando entrou para dentro de casa. Não dá para entrar para fora, não é verdade? Então, é uma. Então, olha só. Rita assistiu apenas às aulas vespertinas da tarde. Aulas vespertinas, aulas matutinas da manhã, entendeu? Falou assim, é uma repetição desnecessária, tá? Então, o pleonasmo é isso. Pleonasmo é repetição, só que quando ela é uma repetição desnecessária, é o vício, chamado pleonasmo vicioso, tá certo? Vamos lá, solecismo é um dos que mais caem. Você tem 3 tipos de solecismo. Eles são o quê? Inadequações sintáticas. São erros que você encontra em provas e tudo mais. Primeiro, erro de concordância. O segundo, erro de regência e erro de colocação pronominal. Chama-se de solecismo de concordância. Olha só o caso. O motorista disse que só falta 3 passageiros. Só faltam. Erro na concordância. De regência. Amanhã eu vou chegar na casa da minha avó lá pelas 7 da noite. Pessoal, você não chega na. Quem chega, chega a. Tá? Você só chega em se você estiver dentro de um meio de transporte. A casa não. Então eu chego a casa. Tá? Então tá aqui, ó. O erro nesse caso, certo? É esse. Tá? Da minha avó. E erro de colocação. Meus pais preocuparam-se comigo. Tá? Meu pai, preocuparão-se, olha eu lendo errado aqui, ó, meus pais
preocuparão-se comigo. Veja, o verbo no futuro nunca pode admitir ênclise. Não é isso que a gente sabe? Falou assim, eu sou obrigado a escrever o quê? Ou meus pais se preocuparão, ou meus pais preocupar-se-ão, tá? Como eu tenho palavras antes do verbo, eu posso trazer aquele ser, meus pais se preocuparão comigo se eu não ligar. Pode sim, meus pais preocupar-se-ão, beleza, tá certo, agora preocuparão-se, totalmente errado, erro de colocação, tá? Então sempre assim. Depois, o que é preciosismo? Pessoal, é uma coisa que a gente fala muito para vocês, sabe? Evita um vocabulário que foge ao padrão normal da fala das pessoas, sabe? Tem gente que quer supervalorizar alguma coisa tentando usar um vocabulário mais erudito, sendo que isso daí afasta você da compreensão, sabe? A compreensão e a clareza, ela tem de vir de uma linguagem simples, tá? De uma linguagem apropriada. Isso daí não se encaixa quando você está falando de uma linguagem técnica, tá? Então, vejam só, o uso aqui do preciosismo. Então, ele diz assim, ó, tais acontecimentos pretéritos não impediram que o colóquio entre os amantes fosse perpetuado. Nossa, pretérito são o quê? Os acontecimentos do passado, tá? Falou assim, não impediram que o colóquio, que a conversa deles fosse perpetrado, fosse realizado. Vejam, são expressões, ó, pretéritos, colóquio, perpetrado, desnecessários, tá? Que só comprometem e não dão clareza. Me diz, por que alguém tenta se comunicar com alguém de forma a não dar clareza ao que fala? Isso daí não tem cabimento, entendeu? Então é um erro. Plebeísmo, tá? O que é o plebeísmo? É o plebeu. O que é o plebeu? É o cara sem berço, tá? É aquele que usa a expressão vulgar e popular. E hoje em dia isso daí tem muito, tá? Então fique atento, porque como faz parte da nossa fala, nós relaxamos muito a nossa fala na linguagem coloquial. Isso cabe aos plebeísmos. Então vamos entender que é principalmente expressões populares ou gírias. É aquilo. Na fala tudo bem, é um erro, mas na escrita é inadmissível. Ó. Esse cara chegou aqui ontem, cara é um indivíduo, tá? Você foi embora e me deixou aqui com esse abacaxi, algo difícil. Não é abacaxi, é uma coisa o quê? Ruim, difícil de descascar, papapá, então virou uma gíria, é uma metáfora que virou gíria, tá? Então, por ser uma gíria, é um plebeísmo. Pessoal, se plebeu é aquele sem berço, o arcaico é o antigo, tá? É o antigo, fora do uso. Então, olha só, a utilização de estruturas e expressões em desuso. Todos podem, outros sim, prestar uma queixa formal. Todos podem também, gente. Para que o outro sim? Né? Ó, o parequema. Lembre desse nome, tá? Quando você tem sons idênticos ou parecidos entre as sílabas. Aqui, ó. Fazia pouco caso de mim só porque eu não tinha um diploma, tá? Então, aqui, ó, pouco caso, tá? Depois, quando eu terminar esta tarefa, tá? Vou brincar com o Augusto. Entenderam como é que funciona? É assim, esta tarefa, pouco caso, né? Não é um som, fala assim, é um som parecido que dói ao ouvido, né? E a silabada. Silabada é quando você, na verdade, erra, né? Erra pela pronúncia, uma pronúncia inadequada. A gente vê muito isso daí. O cara fala, é ruim, né? Quando ele fala assim, ó, é ruim, ao invés de é ruim. Ah, ele fez uma rúbrica ao invés de rubrica, né? Ah, tá no interim ao invés de no ínterim, tá? No ínterim é todo, no interim tá errado. Então,
Então, vejam, são os erros aqui, ó, os erros, tá? Lembre-se que esses são os erros, esses são formas corretas. É quando você pronuncia de maneira errada, tá? Entendido? Vamos lá. Gerundismo. Essas duas são novas, preste muita atenção. Gerundismo é o uso inadequado do gerúndio, que a gente ouve muitas pessoas falando, vamos estar atendendo o seu pedido, tá? Por que não vamos atender o seu pedido pura e simplesmente? Aguarde um minuto, estarei lhe ajudando, tá? Aguarde um minuto, vou ajudá-lo em breve, só isso. Então, vejam isso daqui, né? Ó, vamos estar atendendo, coisa horrorosa, tá? Estarei lhe ajudando, tá? Não, vou ajudá-lo, são coisas assim, tá? Principalmente o gerundismo, vou estar falando, vou estar preparando, isso é muito comum, tá? Na nossa fala, até porque a gente ouve tanto esse erro que a gente reproduz, ninguém está isento disso daí, não. Agora, olha só, neologismo é a criação de novas palavras, então vamos tomar cuidado, porque nem tudo ainda está oficializado, né? Então, eu falo assim, é melhor deletar o que você viu ontem. Como deletar? Não é esse o sentido. Só que ele está sendo usado no sentido de esquecer, apaga. Vou deletar ela da minha vida. Tá bom? Então fica, ela manja sobre figura de linguagem, né? Ou seja, é uma espécie de gíria entender, falar ele manja tudo daquilo, né? Ele sabe tudo daquilo. Palavra, veja, mas manja é de manjar, é de comer, né? Então ele manja, ele sabe. É uma expressão relativamente nova dentro da formação da nossa língua, né? Falou, mas é algo que ainda não foi oficializado. Isso aí que é importante a gente entender como isso daí funciona. Então, que são os vícios da linguagem, tá? Nós temos as figuras de linguagem agora que nós vamos ver, que já são o quê? Subdivisões diferentes. Então, eu coloco ali para vocês. A figura de linguagem são recursos usados na fala ou na escrita para tornar mais expressiva a mensagem. Então, veja que é um recurso. Tá? A gente divide em figura de palavra, figura de pensamento, figura de sintaxe e figura de som. Vamos vendo quais são, independente dessa nomenclatura. A primeira delas, a mais comum, é a metáfora. Tá? Falou assim, o que é a metáfora? A metáfora é uma espécie de comparação simbólica, mas eu não uso a partícula comparativa. Veja só, aquela moça é uma flor. Tá? Aquela moça é uma flor. Eu estou dando a ideia da beleza da flor, do perfume. Então eu tenho aqui essa associação direta. Diferente da comparação, vejam só que está aqui. Quando eu digo, meu amor me ensinou a ser simples como um largo de igreja. Tá? Então vejam só, aqui, eu poderia traduzir a comparação também para cá assim, aquela moça é bela como uma flor. Vejam a diferença, tá? Dessa expressão, aquela moça é uma flor, metáfora. Ela é bela como uma flor. Eu fiz a comparação entre a beleza dela e a beleza da flor. Estabeleci, isso é comparação, tá? Meu coração tombou na vida tal qual uma estrela, igual uma estrela. Todos esses elementos aqui são partículas comparativas. Esse é o que caracteriza a comparação. Tá? A metonímia já é uma relação. Ela é uma palavra usada para designar alguma coisa com a qual ela tem uma relação. Não precisa ser semelhante, mas é uma proximidade. Por exemplo, comemos um prato de comida por dia. Não, a gente não come o prato. A gente come a comida. A gente diz que é uma metonímia do continente, que é o que contém, pelo conteúdo. Eu como o conteúdo do prato, que é a comida. Eu não como o continente, que é a comida. Tá? Falou assim, se tomar um copo... Aí eu tomei um copo de leite. Não, você tomou o leite do copo, não o copo. Tá? Aqui, passa a gilete que fica sem pelo algum. Não é gilete.
Isso daí é o quê? A marca pelo produto, não é Gillette, é lâmina de barbear, e assim vai. Fala assim, eu vou tomar um Danone, marca pelo produto. Ah, eu já li Machado de Assis, é o autor pela obra, né? Você fala, na minha fazenda tem mais de 200 cabeças de gado. Não, isso daí é a parte pelo todo, tem o resto também, tem o resto, né? Não é só a cabeça, é todo boi. Aí fala assim, aquele médico lá é um ótimo bisturi, é um instrumento pela profissão, ele é um cirurgião, tá? E assim vai. Entendeu? A metonímia é uma associação de identificação das coisas por aproximação, não por semelhança. Depois, catacrese. Atenção com isso daqui, que é quando eu substituo, né? Eu troco o sentido original. Por uma falta de uma palavra melhor, eu uso algo semelhante que existe, que nem a folha de livro, minha gente, folha de árvore, tá? Dente de alho, não é aquele bagozinho. Céu da boca, é só o alto da boca. Pé de mesa, a mesa não tem pé, quem tem pé são os quadrúpedes, bípedes, esses têm, né? Braço do rio, não é braço, tá? Cabeça de prego, quer dizer, um prego pensante, entenderam? Então, isso é a catacrese. É quando eu uso uma coisa assim, eu vou colocar azulejo na minha cozinha. Não. Que cor é o azulejo? Eu falo, é branco. Eu falo, então é brancolejo? Azulejo é quando você ia colocar azul, hoje em dia você faz revestimento, tá? Sinestesia é a mistura de sentidos. Sabe os 5 sentidos? Audição, visão, olfato, paladar e tato. Quando eu misturo, por exemplo, naquele momento senti um cheiro vermelho, olfato e visão, tá? Aqui, ó, podia ser ouvida a doce música, gustação e audição, tá bom? Depois, olha só, perífrase. Perífrase, a gente costuma dizer que é o apelido que se dá a uma coisa. Por exemplo, Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro. Terra da Garoa, São Paulo. E assim vai, né? Fala assim, são lugares, né? A Cidade de Luz, Paris, tá? Tudo isso daí são o quê? São perífrases, tá? O apelido que eu dou principalmente é lugares, tá? Agora, figura de pensamento, tá? Vejam, figura de pensamento. Pessoal, preciso fazer essas divisões. Falam, não. Figuras de linguagem, eles organizam assim. De uma maneira geral, eles só querem que você saiba qual é a relação existente. Por exemplo, hipérbole é o exagero. Isso não tem nem o que dizer, tá bom? Chorei rios de lágrimas quando ela deixou. Mentira, não chorou, não dá uma colherzinha de chá, tá? Vou morrer de tanto estudar. Ninguém morre de tanto estudar, só você não comer, né? Só você não comer. Mas estudar não faz mal. Ele está nadando em dinheiro. Eu falo assim, né? Imagina um tonto encher uma piscina, uma banheira de dinheiro e pular. Vai se contaminar, dinheiro é sujo, é um rico burro. Então é só um exagero para dizer que ele tem muito dinheiro, para que ele estuda muito, para que ele está muito triste, chorando demais, né? É tudo uma bobagem muito grande isso daí. Tudo uma bobagem muito grande. Tá? Depois, eufemismo. Eufemismo é o jeito brandinho de falar alguma coisa. Sabe quando você alivia uma expressão, tá? É suavizar a palavra. Ó, você é desprovida de beleza, né? É feia, né? Partiu dessa para melhor, né? Morreu. São formas falou assim, nós não necessitamos mais do seu serviço. Está despedido, cara, está na rua. É isso. Esse é interessante, que é a litote. Litote é quando você fala o positivo negando. Né? É interessante essa ideia. É a negação. É quando eu digo assim, ó, ser mãe não é tarefa difícil. Tá? Não é tarefa fácil. Se não é fácil, é difícil. Estava querendo dizer que era difícil. Tá? Não é engraçado isso que você fez. É sem graça.
Tá? Não é engraçado, então é ruim. Tá? Ele não canta mal, então canta bem. Tá? Ela não é feia, então ela é bonita. Entendido? Então é quando eu falo uma coisa dizendo o oposto dela. Tá? É uma forma de negação para dizer o sim. Tá? Ah, ele não é burro, é inteligente. Ele não é feio, é bonito. Né? Então, olha só. A ironia já é realmente a expressão intencional de dizer uma coisa querendo dizer outra. Tá? Se aproveita o contexto. É o sentido oposto. Quando você fala assim, você tirou 0 nesta prova, como você é inteligente. Nossa, que lindo seu boletim, todo vermelhinho, né? Todo vermelhinho. Fala, nossa, tá linda essa sua roupa assim, né? Com esses botõezinhos estilosos, bem esticadinhos. Né? Então, isso é ironia. Isso é ironia. Vamos lá. Personificação. Isso daqui também chamado, vejam só, de prosopopeia. Personificação. Vou escrever aqui, ó. Tá? Nem sei se ele está aparecendo. Ou prosopopeia. É quando você atribui vida a seres inanimados, ações humanas. Por exemplo, as ondas beijaram a areia branca da praia. Onda não beija. O sol sorriu para a lua. Tá? Você vê exemplos disso daí, por exemplo, imagens. Né? Você vê lá o Tom e o Jerry conversando. Como que pode isso daí? Eu estou dando uma personalidade para o gato, por que eles não têm. Ah, e a Sala ficou mais triste hoje que você não veio. A Sala não fica triste. Então, quando eu atribuo esses sentimentos, tá? Essas atitudes, esses comportamentos vivos, humanos, a quem não tem, é prosopopeia ou personificação. Tá bom? O sol sorriu para a lua. Tá? Antítese. Vamos entender bem esses dois? Antítese são palavras de sentido oposto. Tá? Palavras de sentido oposto. Olha lá. Amigo, inimigo, dia e noite, alto e baixo, céu e inferno. Isso é antítese. Paradoxos são ideias que se contrariam absurdamente, tá? Aqui, ó. Ideias que se negam absurdamente. Eu vou escrever. Então, por exemplo, ali, ó. Para ele o nada sempre foi tudo. Como é que o nada é tudo? Né? Já estou cheio de me sentir vazio, né, do Renato Russo, ou seja, escuta o silêncio que a gente está ouvindo. Olha, veja, fala que é um perfume inodoro. Né? Não é um absurdo? Depois, então isso é o paradoxo. O outro é a gradação. A gradação ela pode ser crescente ou decrescente. Tá? Veja só, ele gosta, adora, ama aquela mulher. Tá? É assim, nossa, ontem eu vi uma menina que era uma gracinha, linda, maravilhosa, um avião, eu fiz uma gradação crescente, né? A moça viu o rapaz e falou, nossa, eu vi um cara maravilhoso, né? Uma beleza, uma fofurinha de homem. Falou, nossa, ela fez uma gradação decrescente, tá? Então, gradação é isso aqui, ó. Gosta, adora, ama, gradação. Depois, o apóstrofe. Vejam, lembre-se que o apóstrofe ele é uma invocação, tá bom? É quando eu invoco, é um chamamento, tá? É um chamamento. É a forma de exteriorizar a voz que chama, né? É como se eu elevasse a voz, né? Criança, não verás país nenhum como este, tá? Ele chama, ó, criança. Tá? Ou então na música, seu garçom, faça o favor de me trazer depressa. Tá? Então, o chamamento. Né? É o chamamento. Tá bom? Elipse, olha só, vamos entender o que é a elipse. A elipse é um termo da oração, aqui ó, termos da oração,
que estão subentendidos, que você presume pelo contexto, tá? Olha só, fomos ao jantar de gala do hotel, nós fomos, tá? Aqui, ó, casa de ferreiro, espeto de pau. Então, ó, em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Então, são expressões que não apareceram, então elas entraram em elipse, tá? Elas entraram em elipse. Então, isso daí é uma forma de subentendido. É diferente do zeugma, tá? Olha só, que ocorre quando é feita uma omissão de um termo já mencionado. Então, lembre-se disso. Aqui, ó, você subentende. Aqui, ó, a omissão do que já foi mencionado anteriormente. Então, olha só. Eu gosto de vôlei. Renata gosta de futebol. Então, veja que a vírgula é até utilizada para poder representar essa ideia que está subentendida. Eu comprei um carro. Maria, uma casa. Maria comprou, tá? Maria comprou. Hipérbato. O que é o hipérbato? É a ordem invertida. Tá? A ordem invertida é quando inverto a ordem da oração. A ordem da oração é sujeito, verbo, complemento. Quando eu falo para vocês de lógica, é quem manda, quem obedece e o resto. Tá? Então, o que ele faz? O que é o hipérbato? É quando você inverte aqui, ó. Está pronta a comida? Na verdade, você está dizendo, a comida está pronta? Felizes eles estavam pelo casamento. Eles estavam felizes pelo casamento. Então, essa inversão que se faz, por uma questão até estilística, é chamado de hipérbato. Hipérbato. Aqui, ó, você tem duas expressões que elas traduzem muito bem o emprego de pontuação. Por exemplo, polissíndeto. O que é o polissíndeto nesse caso? Não é nem tanto de pontuação. Poli, muito, síndeto, tá? Aqui, ó, poli, muito. Síndeto é conjunção. Então, quando eu repito demais a conjunção, tá? Eu repito demais a conjunção. Por exemplo, ó, ela chegou e gritou e esperneou e não confundiu. Usei demais, tá bom? Usei demais. Tanto que eu coloquei vírgula e conjunção. Muitas vezes a conjunção, polissíndeto. E o assíndeto é sem conjunção. Ele correu, brincou, pulou. Ah, mas não está certo, não precisaria colocar um e ali no final? Não, porque eu não quero colocar. Ele correu, brincou, pulou. É o assíndeto, sem conjunção. Lembra disso, porque às vezes é difícil de entender, de lembrar disso daí na hora que você está fazendo a estrutura. Tá? Mas vá lá. Assíndeto, sem síndeto. Polissíndeto, muito síndeto. Depois, olha só, o anacoluto, tá bom? É quando você muda no meio da frase, é uma quebra do raciocínio lógico. Tá? Vejam que é a estrutura lógica do que você está falando. A velha hipocrisia, recordo-me dela com vergonha. Você não veja assim, ó, a velha hipocrisia é algo que não sai da minha cabeça. E eu me recordo dela. Não, ele fala assim, ó, a velha hipocrisia, recordo-me dela. Tá? Muito. Aqui o que você tem a quebra lógica do raciocínio. Ele falou, professor, eu não posso dizer também que a velha hipocrisia é a representação do me, e a gente diz que é o objeto direto pleonástico? Pode, tá? Pode sim, tá? Só que o objeto direto pleonástico é um recurso utilizado para apontar para essa vírgula. Mas esse daqui, ó, é sim o chamado objeto direto pleonástico. Esse é um recurso de ênfase, não é um vício, tá bom? E o pleonasmo em si, novamente, é usado para intensificar o significado. Veja como está um embaixo do outro aqui, só para você entender que eu, quando tenho o pleonasmo, eu geralmente tenho anacoluto também, nesse caso, tá? Olha lá. Intensificar o significado, é uma repetição intencional. O meu desejo, olha aqui, ó. Confessei o
É ele, tá bom? É o pleonasmo. Esse daqui, ó, o primeiro objeto direto pleonástico. A mim, vírgula, falta uma vírgula, não me enganas tu. Esse a mim é o me, tá bom? Esse a mim é o me. E o a mim é o objeto indireto pleonástico, porque agora ele é preposicionado, tá bom? Entenderam? Pessoal, silepse. O que é a silepse? A silepse é, na verdade, o que? A concordância ideológica. Concordância ideológica, tá? É quando a gente diz uma coisa e acaba levando a ideia do que está acontecendo. Por exemplo, os brasileiros somos pacíficos. O que eu estou dizendo? Tá? Os brasileiros somos significa eu também. Eu, na verdade, assim, ó, eu que falo também me incluo, pois sou brasileiro. Entenderam? Porque eu também sou brasileiro. Tá? Entenderam? Os brasileiros somos, assim, ó, o enxame de o enxame são nervosas. Ué, o que você fez? O enxame são nervosas, eu peguei o enxame, que é coletivo de abelhas, e fiz com a ideia. O enxame são, abelhas é plural, nervosas, feminino por causa das abelhas, tá? Então, uma concordância ideológica. Não esqueça disso daqui, ó. Ele concorda com a ideia, tá? Anáfora, olha só, é a repetição de termos do começo das frases. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um gesto sem toco, é um toco sozinho, é um caso, é a vida, é a noite, é a morte, é um laço, é o anzol, é peroba no campo, é um nó da madeira e assim vai. Isso dessa repetição intencional no começo, que é quase um recurso poético, na verdade, é a anáfora, tá? Por que é no começo? Lembra que você tem catáfora e anáfora? Catáfora é depois, anáfora é antes, tá? Deixa eu voltar lá só para você entender que anáfora é sempre o que vem antes, então é repetição no começo, tá bom? Entendido? Depois, a figura de som, tá? As figuras de som. As figuras de som, elas são interessantes. O que você tem? Aliteração. A aliteração é a repetição de uma consoante. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Esse sh é o quê? Para criar o som da chuva. É um recurso. Tá bom? Olha, depois você tem a paronomásia, a utilização de palavras parônimas. Paronomásia, parônimas. Palavras com significados diferentes que se escrevem e se pronunciam de forma parecida. Tal, com tais premissas, ele, sem dúvida, leva-nos a primícias. Tá? Premissas e primícias. Tá? Premissas são bases, primícias é o início. Tá? O ponto ou ideia de que se parte, a premissa, e primícia os primeiros frutos. Tá? Entendido? O que é essa paronomásia? É quem casa quer casa e assim por diante. Tá? Palavras repetidas. Tá? Assonância. Né? A assonância é a repetição de sons vocálicos, de vogais. Lembra que tinha a aliteração? Agora tem a assonância. Aqui, ó. Repetição, deixa eu grifar aqui, ó. Repetição de vogais. Tá bom? Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Tá? Sou um mulato nato no sentido lato, mulato democrático do litoral. Olha a repetição do A. Coisas de Caetano. Tá bom? Depois, onomatopeia. Essa daqui é sempre muito clara, muito legal. A onomatopeia é a reprodução de um som
com as palavras, né? Com as palavras. É o tic-tac do relógio, né? É o tic-tac do relógio. É o miau, tá? O miado do gato. Miado vem de miau. Aqui, ó. Oitum, tum, bate coração. Oitum, coração pode bater. Que é também a questão da onomatopeia. Tá bom? Questão dessa estrutura que é bem interessante para a gente poder saber. Beleza aí? Então é isso daí. Olha só, a gente fica aqui com essa estrutura das figuras de linguagem para você, tá bom? Bom estudo e até mais.